Jesus estava falando com seus discípulos na última ceia, na véspera da paixão. E eles disseram, agora está falando claramente, e não está usando mais as parábolas. E sabemos que você conhece tudo. E não precisa que alguém interrogue. Viestes da parte de Deus, reconheceram que Ele era Deus. E Jesus diz, credes agora, mas vem a hora em que vocês vão se espalhar. E pensando que alguém vai trair, e negar e fugir da cruz. Porque estavam precisando do Espírito Santo. Isto aconteceu antes da paixão. Jesus disse, coragem, eu venci o mundo. Vocês vão ter muitas tribulações. Sim, muito, porque vem a paixão. É necessário o Espírito Santo. No próximo domingo celebramos Pentecostes. Paulo foi numa região montanhosa, chegou a Éfeso e perguntou, vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E disseram, nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Foram batizados por João e não foram batizados no Espírito Santo. Então, Paulo orou com eles, impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Pentecostes é a força do Espírito Santo agindo dentro de nós. Pentecostes é o início da igreja, o corpo de Cristo. Sim, Cristo, cabeça e todos nós membros. Pentecostes é missão, é ir, é sair. Ficaram cheios do Espírito Santo, estavam trancados no cenáculo, portas, janelas trancadas, abriram tudo e saíram para a rua, para evangelizar. Vida nova vem por Pentecostes. Muitas pessoas estão experimentando a paixão, sofrimento. Estão precisando de uma experiência da ressurreição de Jesus Cristo ressuscitado. Estão precisando de crer em Deus, que Jesus é aquele que tira o pecado do mundo pela sua morte e ressurreição. Mas Ele é o batizador. É Jesus Cristo que nos enche com o Espírito Santo. E na ascensão Ele voltou para o Pai e orou por nós e derramou sobre nós o Espírito Santo. Jesus tinha dito, eis que estou convosco todos os dias. E Ele está conosco na igreja, porque a igreja é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando experimentamos Pentecostes, recebemos uma vida nova que Jesus prometeu, a vida na abundância. É a vida de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, morando dentro de cada um de nós. Jesus falou para Nicodemos que é necessário nascer de novo. E aconteceu isto no dia de Pentecostes. O homem velho foi embora, pessoas novas, renovadas, planificadas, transformados pelo Espírito Santo. A palavra batismo quer dizer mergulho. E pode imaginar uma pessoa sendo mergulhada no Espírito Santo, o Espírito Santo penetrando em todas as áreas de toda a pessoa humana. O Espírito Santo penetra o espírito humano. Penetra as faculdades, a inteligência, começamos a ter ideias maravilhosas, conhecemos projetos, conhecemos a vontade de Deus, vem o dom da sabedoria, de saber a vontade de Deus, e pedimos a graça de fazê-lo e conseguimos, porque é isso que Deus quer,
Estamos sintonizados com Deus pela força, pela inspiração de Deus, o Espírito Santo, penetrando na pessoa. Ficaram totalmente cheios do Espírito Santo. Todos os seres totalmente cheios do Espírito Santo. E começaram a louvar e bendizer e glorificar Deus de uma maneira nova. Jesus tinha falado: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas. Sim, no dia de Pentecostes, ficaram cheios do Espírito Santo e foram falar para as pessoas que estavam na rua. E o que aconteceu na rua é muito maior do que aquilo que aconteceu no cenáculo. Mais ou menos 120 pessoas no cenáculo, 3.000 pessoas na rua tiveram uma experiência de Deus por causa de uma pregação de Pedro. De tanto que Pedro, aquele que negou, fugiu da cruz, cheio do Espírito Santo, era uma pessoa transformada. Quando desce o Espírito Santo, nós temos um zelo para a evangelização. Um zelo de falar para as outras pessoas. Paramos de ser omissos e começamos a transmitir boas notícias para as outras pessoas. O Espírito Santo vem sobre nós e recebemos a fé, a esperança, a caridade. Não é possível naturalmente alguém ter a fé, a esperança, a caridade, só pela ação do Divino Espírito Santo. A vontade fica fortalecida para ficar firme no caminho e não desviar, e ter um dom de discernimento, sabendo isso é tentação, não quero. E tem autoridade também, porque ele diz: ide, ide. Toda autoridade no céu e na terra foi me dada, ide. E a gente vai com fé, esperança, o amor de Deus, e com autoridade para expulsar da cartão vermelho para as tentações que vêm no nosso caminho. A igreja foi fundada no dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes, Pedro assumiu a liderança. E um Pedro forte, Pedro inspirado, iluminado, corajoso. Assim tem que ser nossos líderes. Serviços. A partir de Pentecostes, o corpo fica fortalecido e os membros começam a trabalhar com uma grande eficácia. Grande eficácia. Porque o Espírito do Senhor está sobre os servos e sobre as servas. A partir de Pentecostes, é tranquilo fazer sacrifício. A partir de Pentecostes, os apóstolos não tinham mais medo de ser crucificados. E a maior parte dos apóstolos foram, sim, crucificados como Jesus. E Pedro pediu ser crucificado com a cabeça para baixo. E foi assim que ele morreu. Pentecostes muda as pessoas. É por isso que Paulo chegou a Éfeso e logo perguntou: escuta, vocês receberam o Espírito Santo quando abraçaste a fé? Não, nem sabíamos. E hoje em dia, a maior parte das pessoas não sabem o que é Pentecostes e como é importante. Pessoas estão tentando mudar sozinhos e não dá. Mas com força divina dentro de nós é possível. Diz que Paulo ficou durante 3 meses falando. Eram 12 homens. E depois ele ficou naquela comunidade de Éfeso, falando com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. O mais importante é que Deus reine e que todas as nações,
todas as nações da terra, cantai ao Senhor. Uma visão maravilhosa, tentando convencer sobre o reino de Deus. Quer dizer que ele dizia, deixe que Deus tome conta de você. Deus que criou todo o universo, Deus que mandou seu Filho Jesus para estabelecer o reino de Deus, e foi estabelecido pela morte, pela ressurreição, pelo derramamento do Espírito Santo. E gradativamente aquelas pessoas de Éfeso foram se entregando cada vez mais a Deus, deixando que Deus dirija a vida. Toma posse. Que Deus morasse nas pessoas. E que Deus planificasse com uma força espiritual que é o divino Espírito Santo. Eu louvo e agradeço a Deus pelo Pentecostes que aconteceu na minha vida 48 anos atrás. Eu louvo e agradeço a Deus e vou partir agora. Hoje de manhã estou saindo. Estou saindo para Guarulhos para pegar o avião para o Vaticano para passar uma semana com carismáticos do mundo inteiro, louvando e agradecendo a Deus. A renovação carismática aconteceu, mas ainda é fraca, ainda é pouco, ainda tem muitíssima coisa para fazer. 50 anos atrás, aconteceu Pentecostes com um grupo de jovens. Vou encontrar com aqueles jovens que agora são um pouco menos idade do que eu, mas nós vamos pedir um novo Pentecostes para o Brasil e para o mundo. 4.000 brasileiros vão com a gente para o Vaticano. O avião vai sair às 2 da tarde, lotado de brasileiros, indo para estar com o Papa, para celebrar com o Papa Pentecostes. E certamente Deus tem um plano de um grande derramamento do Espírito Santo sobre o povo brasileiro. Nesta quinta-feira, não vou estar aqui. 1º de junho, começa um seminário sobre os dons do Espírito Santo. Vai acontecer durante a noite carismática. Todos vocês são convidados.